Bom dia, pessoal, meus amigos. Estou passando aqui com vocês para dar alguns informes. Na verdade, hoje a gente dá o pontapé inicial no nosso quarto e último bimestre. Então, eu estou passando aqui com vocês para informá-los que o nosso Proesc Atividades foi reaberto e vai ficar até o dia 23 para aqueles que ainda não entregaram os trabalhos. Então, para você que ainda não entregou os trabalhos, você tem até o dia 23 para estar entregando por lá, por dentro da plataforma. Então, quem não puder entregar o trabalho digital, você pode entregar a nossa última atividade avaliativa, que é aquela produção que eu pedi para os senhores. Você pode entregar lá na portaria da escola aquele cartaz, com todos aqueles tópicos que nós pedimos para vocês. Tá beleza? Então a gente pede para vocês que ainda não fizeram isso, façam. Entregue para nós o mais rápido possível. Pessoal, com relação ao nosso quarto bimestre, a gente dá início hoje, na aula de hoje, terça-feira, com alguns informes. O nosso quarto bimestre, que é o último agora, ele inicia hoje, terça-feira, e vai se estender até o dia 30 de dezembro. E nós estamos fazendo de forma de aula gravada, visto que a comunicação, a internet ainda não foi restabelecida para todo o estado do Amapá. Então a gente não está conseguindo acessar a plataforma do nosso Google Meet. Então a gente está fazendo aula gravada para vocês. E aí a partir da próxima semana a gente acredita que já vai estar restabelecido esse sinal com os senhores. Então é quando a plataforma volta a funcionar. Então essa semana aí que se inicia, a gente vai estar fazendo aqui as nossas aulas gravadas, que foi lá atrás no início da pandemia. Somente essa semanazinha aí eu espero essa semana de aula. Tá tranquilo? Então hoje a gente inicia o nosso quarto bimestre com a unidade 10, que vai falar sobre sociedades e regiões da Ásia. Deixa só a parte aqui da configuração, só um minutinho, para a gente verificar essa questão da tela aqui, o bloqueio de tela, só um minutinho. Vamos estabelecer aqui 10 minutos, voltando aqui. Beleza, vai ficar assim, ficar melhor para nós trabalharmos. Aí, agora. Então, pessoal, olha só. A nossa primeira unidade desse quarto bimestre que se inicia hoje é sociedades e regiões na Ásia, Então, assim, a gente vai falar primeiro, vamos tentar entrar aqui com vocês no conceito de sociedade. O conceito de sociedade está relacionado ao grupo de pessoas que convivem em um determinado local ou espaço. Então, esse é o conceito básico para a sociedade, um conjunto de pessoas que convivem ali, tem relações, em um determinado local. Tá bacana? Então essas sociedades, elas se formaram há milhões de anos, e se dividiram em diversas partes, em diversos locais, certo? E estão em diversas regiões do mundo todo. Então o mundo ele é dividido, em diversas, existem diversas sociedades ali que convivem, com diversos povos que falam até diversos idiomas e assim vai. Quando a gente fala da Ásia, a gente vai estar falando de uma das civilizações mais antigas do mundo. A Ásia é considerada uma das sociedades, na verdade, do continente asiático, onde se formou as sociedades muito antigas. Para vocês terem uma ideia, lá no período das grandes navegações, nós tivemos a Índia e a China como assim referência para o comércio do mundo. Para você ter uma ideia, os europeus, quando se deslocavam em direção à Ásia, eles iam até a Índia, até a China a comprar as chamadas especiarias. Então são países, na verdade são povos que têm uma formação milenar, se formaram há milhares de anos atrás. E aí eles exportam essas diversas invenções foram criadas pelos povos asiáticos. Dentre elas a pólvora,
que até hoje é muito conhecida. Então, a sociedade, os asiáticos, né, são um dos povos mais antigos do mundo. Muitos dizem que o carnaval, que o Brasil é hoje uma das principais culturas brasileiras, não nasceu no Brasil, nasceu na Ásia. Então o Brasil fez apenas estilizar o movimento, né? Então são sociedades, são povos que já vivem há milhões de anos e que hoje têm uma cultura, né? Tem os seus povos, né? Por exemplo, dentro de uma sociedade falam mais de 2, 3 idiomas, né? Recentemente a gente teve o caso do coronavírus, que nasce dentro do continente asiático, e muitas pessoas estavam julgando os chineses por aí se alimentarem, né, de alguns animais, mas isso faz parte da cultura do povo, né? Se alimentar né, do pangolim, do gato selvagem, cobra, morcegos. Então isso é a cultura, é a sociedade, como a sociedade pensa e se organizou. Então isso gera também uma questão de um respeito, porque esses povos asiáticos hoje, tanto os chineses quanto os indianos, japoneses, eles têm aí a sua formação histórica, né? Por exemplo, dentro do Japão, os samurais, até uns anos atrás, eram um povo muito organizado, eram guerreiros, né? A cultura ela foi praticamente extinta dentro do país. A China, né, hoje se tornou referência em tecnologia, comércio para o mundo todo. Então houve essas mudanças. Os indianos já são povos que estão se reorganizando e já falam em desenvolvimento, ser a maior potência econômica, quem sabe lá para frente. Então os asiáticos em si são povos muito antigos. A região do Oriente Médio ela é conhecida por ser praticamente o berço da sociedade, das civilizações do mundo, né? Onde nasceu o menino Jesus, daquela região do Oriente Médio, né? Ali próximo do Iraque, Israel. Então ali, né, surge a nova sociedade. Então os povos asiáticos eles têm esse legado de ter essas tradições. O povo asiático tem esse legado, por exemplo, de ter culturas diferenciadas, né? Os idiomas, né? Por exemplo, hoje a população asiática ela representa mais de 60%, quase que 60% aproximadamente da população do mundo, para vocês terem uma ideia. E é composto por diversas etnias, né? Que se distribuem em dezenas de países. Então, a sociedade asiática, ela tem hoje, por exemplo, a população mundial, ela se encaminha para 8 bilhões de habitantes, sendo que desses 8 bilhões de habitantes, para você ter uma ideia, aí nós temos aí mais de 3 bilhões de pessoas morando dentro da Ásia. A China, ela é o país mais populoso do mundo, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Seguido dela vem a Índia, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Aí nós temos outros países dentro da Ásia que se destacam. O Paquistão, que ele já assumiu o 5º lugar. O Brasil já caiu uma posição. O Brasil era o 5º país mais populoso do mundo e foi superado pelo Paquistão, que já tem 213 milhões de habitantes, né? Aí tem o Japão com mais de 125 milhões de habitantes. Então o continente asiático ele é muito populoso, né? A população praticamente dentro do continente asiático, ela é muito, na verdade ela é muito mal distribuída, a gente já estudou sobre isso. Parte mora no litoral e para dentro do território, devido às áreas de montanha, a população é um pouco dispersa. O Japão é um dos países que mais sofre com essa distribuição. A cidade de Tóquio, a capital do Japão, para vocês terem uma ideia, são mais de 30 milhões de pessoas morando dentro de uma cidade que praticamente verticalizou quase que 50%, né? O solo japonês, ele é montanhoso. Então, por ele ser montanhoso, o que aconteceu? Parte da população do Japão mora no litoral e é um país que tem problemas ambientais, é um problema que ele tem problemas
naturais, né? O Japão ele tem problemas naturais porque fica em cima de placas tectônicas, né? De vez em quando, tremor de terra, terremoto, tsunami, né? Vulcões ativos. Então a população praticamente mora aqui, mais de 60% da população japonesa, principalmente da cidade de Tóquio, moram dentro de apartamentos, para vocês terem uma ideia. Então a sociedade asiática ela passa por esse processo aí, tá? E aqui eu coloco para vocês, inicio falando um pouquinho sobre os contextos socioeconômicos e políticos na Ásia, né? O continente asiático, a autora diz que ele é notório, né? Os contrastes das paisagens. O belo, né? As paisagens naturais da Ásia são muito conhecidas. A Tailândia, como a imagem eu apresentei para vocês, essa é a praia de Koh Phi Phi, que fica na Tailândia, uma das praias que sofreu com aquele incidente que aconteceu anos atrás, quando houve aquele grande tsunami, né, que matou aí mais de 200 mil pessoas na Indonésia. Parte desse tsunami chegou aí nessa praia, a praia de Phi Phi, que fica na Tailândia. Então o continente asiático ele tem essa parte, a exuberância, né, da questão naturais. O turismo ele é muito forte em alguns países. A Tailândia é um país que recebe milhares de turistas por ano. Existem algumas regiões na China também que é conhecida pelo seu turismo, recebe milhares de turistas por ano, né? Outros países são conhecidos por suas tradições, né? Aí milenares, um comércio forte. Porém, pelo outro lado também a Índia apresenta dados sociais baixíssimos com relação a índice de desenvolvimento humano. Aí aqui eu quero mostrar para vocês, abrir aqui na tela, essa é a região conhecida como Chennai na Índia, e vocês analisar a imagem, vocês percebem parte de favelas. Então a Índia ela tem um problema muito sério que é a questão das infraestruturas. O país ele sofre com isso, sofre com infraestrutura, sofre com saneamento básico. Já tem outros países já que se destacam dentro da Ásia pela qualidade de vida, como Hong Kong, Taiwan, Japão, né, a Malásia, Singapura. Já são países chamados tigres asiáticos que já tem uma tecnologia. A Coreia do Sul principalmente já apresenta índice de desenvolvimento humano alto, tecnologia forte, né, esses países apresentam. Porém, outro grupo de países, principalmente ali naquela região mais ao sul da Ásia, como Laos, né, tem outros países como Mianmar, Camboja, esses países apresentam esse desenvolvimento humano muito baixo. O índice de pobreza é muito alto, né? Então são países, inclusive, que muitos vivem de ajudas humanitárias. Então esses são alguns contrastes do continente asiático. É um continente dividido em regiões, que nós vamos falar na próxima aula, mas que vive um contraste entre o belo, que são as paisagens naturais, e as questões sociais. O índice alto de desemprego, guerras civis em algumas regiões, o índice de pobreza e desenvolvimento humano muito baixo, e em contrapartida um pequeno grupo se destaca por sua tecnologia, se destaca pelo seu alto índice de desenvolvimento humano, que é o caso do Japão, da Coreia do Sul, Taiwan, né, Singapura, a própria Malásia, que já se destacam aí, e um pequeno grupo de países que tem um índice de desenvolvimento humano baixo, Mianmar, Vietnã, Laos, Camboja, são fora os países mais em direção à região do Oriente Médio, Turmequistão, Afeganistão, a própria Síria, o Irã, a própria Coreia do Norte, são países que esses índices, o índice de desenvolvimento humano é muito baixo, tendo alguns problemas aí, principalmente com relação à questão de desemprego, a questão de guerras, como a Síria vem passando, que a gente já estudou nas aulas passadas. Então são regiões assim que vivem alguns contrastes.
se diferenciando de algumas regiões do mundo. Professor, eu vi uma reportagem, né, que a China ela vem ser assim, a grande sensação do momento. Como eu já expliquei para vocês, a China é o país que mais vem crescendo nos últimos anos. A economia chinesa, na década de 90 para cá, ela dá um salto. A China ela faz investimento nas conhecidas ZENs, Zonas Econômicas Especiais. Ela desenvolveu o litoral dela com a indústria, né, de tecnologia, com a própria indústria de bem de consumo, e aí os produtos chineses começaram a invadir o mundo. A China hoje tem um PIB de mais de 11 trilhões de dólares. Então a China ela passa a ser hoje o calo no pé dos Estados Unidos, né, que é a maior potência econômica do mundo. Especialistas já falam que daqui a 5 anos, até 2025, a China vai ser a maior potência econômica do planeta. Então, isso é um contexto que a gente vem acompanhando, principalmente dentro desse gigantesco continente, que é o maior em tamanho. Ainda tem a Rússia, a grande potência bélica do mundo, hoje a terceira maior potência bélica do mundo, e o continente mais populoso do planeta, né, com mais de 3 bilhões de habitantes dentro do continente asiático. Destaque para China e Índia, e agora o Paquistão, que entra aí no grupo dos 5 países mais populosos do mundo. Tá beleza, gente? Então essa aqui é a nossa aula introdutória. Amanhã, quarta-feira, a gente volta com mais informações para vocês. Tá beleza, gente? Então um abraço e a gente se encontra amanhã. Tchau!